Fala, pessoal! Obrigado aí, Moza. Muito boa tarde, pessoal. Aqui é Michael Zarin e hoje para essa live aqui eu trouxe os convidados Caio Neves, guitarrista, professor de guitarra. Boa tarde aí, Caio, tudo bom? Boa tarde. Adriano Nunes também. Trouxe aqui o Adriano, professor da LI Music Class, também colega de LI. Nós somos alunos também do professor Wagner Lanzillo, da LI Music Class. E o nosso convidado especial, na Semana do Professor, né? Eu tenho a honra, tenho o prazer de ter o Moza como meu primeiro professor de guitarra. Eu comecei estudando um violão por conta, tive até uma professora que me ensinou os acordes uns 3 meses, mas quando resolvi tocar guitarra, primeiro fui para o Conservatório Vila Lobos, fiquei lá um mês, o pessoal me falava, vai no Moza que vai ser melhor para você. E eu acreditei e fui ter aula com o Moza. O Moza, na época, tinha academia lotada de guitarristas por conta do Guns N' Roses. Então, assim, eu tenho muito apreço pelo Moza. Primeiro, Moza toca uma guitarra, toca um violão com tanto primor e outros instrumentos mais que ele domina, que eu não sei, na verdade, o que ele toca, qual que é o instrumento número 1 dele, com tanta eficiência de todos os instrumentos que ele toca. Academia de música mais antiga de Carapicuíba, de cada 5, 6 escolas na região, ou 10, pode ter certeza que metade, todos são ex-alunos do Moza. Eu tenho a honra de ter sido seu aluno e agradeço pela presença. Moza, boa tarde. Obrigado pela presença aqui, Moza. Boa tarde. Eu realmente fico realmente lisonjeado de ser realmente convidado por vocês, né? Pela sua pessoa, pelos nossos amigos também, aí o Caio e o Adriano. E eu convidei aqui o Eric. Na verdade, a gente já disse, o Eric é um ex-aluno, é um amigo, e ele veio dar um apoio para a gente aí. Mas, para mim aqui, é uma satisfação muito grande poder participar com vocês. Saber que conversar com vocês, dividir conhecimento, aprender junto, nesses momentos que a gente vai estar aqui, e saber que a música, a gente sempre será um eterno aluno, né? Aprendiz, né? Sempre. Talvez por mais tempo que você tenha, experiência, mas nunca a gente está pronto. E a gente vai sempre se aperfeiçoando. Legal. Interessante. O prazer é nosso, cara. Pode ter certeza que o prazer é nosso. Interessante. Eu sou do tempo que a Academia do Moza chegou uma época que nem placa tinha. Porque eu não sei se ele reformou a fachada e tirou, mas eu lembro que demorou até para o Moza colocar a placa, porque realmente, assim, ó, o marketing, o boca a boca era tremendo, era um grande conhecimento. Moza, como que foi o começo que você implantou sua academia ali na Avenida Celeste? Sempre foi ali naquele local ou você passou por outros locais? Que do tempo que eu fui seu aluno, há 30 anos atrás, sempre foi ali. Conta como é que foi o começo da Academia Moza. Olha, o começo da Academia Moza, ela começou aqui nos anos, como academia mesmo, nos anos 80. Mas eu comecei a dar aula em 75.
Então é aquilo, né? Fui estudar, mas quando a gente inicia, às vezes nem sempre você tem muita informação. Então, a informação era muito pouca, mas como o instrumento a gente tinha ele como primor para tocar e a gente tinha que estudar. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei como dando aula para os amigos, dando aula para o vizinho, para quem queria. Aí comecei a dar aula nas escolas e quando foi nos anos 80 eu implantei a academia aqui em Carapicuíba. E então a Academia Moza ela iniciou. Eu dou aula desde 75, mas o início dela foi nos anos 80 aqui na Avenida Celeste. Na primeira academia aqui. Depois nós fomos lá para um outro local. Depois retornamos aqui para a Avenida Celeste, onde ela está aqui desde os anos 85, aonde você esteve junto conosco. Excelente. E aí, Adriano, o que você vai perguntar para o Moza aí, Adriano? Cara, eu tô bastante curioso. Primeiro, obrigado, Marco, pelo convite. Moza, é uma honra mesmo estar aqui, né, e trocar essa experiência com você, com o Marco, com o Caio aí. Para mim é uma honra. Eu tenho uma baita curiosidade, assim, nessa época que você começou, lá em 75, né, a gente não tinha 1/10 dos recursos que a gente tem hoje em influência, né? Como é que foi essa questão de você se influenciar em alguém? O que tinha na época para te influenciar a começar a tocar guitarra? Nessa época, realmente, você disse, a gente tinha muita pouca informação, né? Porque você tinha poucas escolas. Aqui, na nossa área, o que tinha era o Conservatório Vila Lobos, antigo, né? O Central, mas como a gente é músico popular, estava estudando guitarra, não tinha escola para isso. Então, a gente começou, então, como desde criança na igreja, eu peguei um violão e fui começar a tocar na igreja. Então, a igreja, de uma certa forma, é um celeiro, né? E lá eu conheci alguns músicos, não na própria local comunidade nossa, mas eu conheci guitarristas da época dos anos 70, tinha um guitarrista dos anos 50, chamado Betinho e seu Conjunto. Ele, para mim, foi uma grande influência. Ele tocou rock nos anos 50, 60, e nos anos 72 eu conheci o Betinho. Então, ele se tornou uma referência para mim. Quando adolescente, né? Então, era um músico que tocava, e ele era um músico que tocava assim muito na levada de country jazz. Ele foi uma influência muito grande para mim. E na época eu ouvia muito Wes Montgomery, Kenny Burrell, Bayne Castle, mas essas informações eram muito poucas. Era um disco que você emprestava, quando você comprava, você tinha que ir em algum lugar com muita dificuldade você encontrava. Então, naquela época nossa lá, eu digo para você que a informação é 5% do que você tem hoje. Então você começou desde sempre você tá no jazz, né? Não, eu ouvia eles tocando jazz. Jazz é uma música, né, complicada para se tocar, coisa que não é muito comum para a gente, mas as minhas influências foi essa, de ouvir muito jazz, muito country, blues. Legal. E o nosso rock brasileiro que a gente tinha na época, né? Dos anos 70. Os Carbonos, aqueles... Como é que era o nome? Carbonos, esqueci aquelas coisas que tinha, esqueci agora. Não, tem um rock dos anos 70. No Brasil. Não era? As bandas que tinha aqui eram poucas, Made in Brasil. Ah, é? Eram poucas bandas que tocavam, mas você tinha lá o rock que rolava no dia a dia, Raul, Rita Lee, no início. Então é o que você ouvia, né? Ah, entendi. Interessante, Moza. E assim, então o seu instrumento número 1, o instrumento assim que você fala, esse é o violão, no caso, e a guitarra. A parte de teclado, sopro, você aprendeu com a convivência, foi isso?
Então, eu comecei a dar aula assim nos primeiros 5 anos, eu dava aula, né? E era a única forma de trabalhar dando aula com violão. Mas eu via a necessidade de que chegava alguém e queria aprender teclado. E eu falava assim, bom, mas eu toco violão, toco guitarra, então o que eu fui fazer? Eu fui estudar esses outros instrumentos, basicamente, para poder auxiliar quem chegasse. Aí eu parti para tocar o cavaco, até acordeon você teve que fazer para você atender aula. Mas o meu instrumento base mesmo era violão e guitarra. Depois, nos anos 80, eu migrei para estudar orquestração, fui estudar arranjo, porque na própria igreja onde nós pertencemos sempre teve banda musical, sempre teve alguma coisa ligada a sopro. Então, nós tínhamos um grupo lá, que era esse famoso grupo que é a base, tocando, mas como tinha as bandas de música, as orquestras, então eu fui estudar orquestração para escrever arranjos, escrever vozes, enfim, fazer algum trabalho orquestral. Tá legal. Moza, nós estamos aqui com Elias Santos, José Scacabarozzi, Rose Damasio, tem o Lucas Kiesel também, Isaías Souza, V86752, já fui aluno desta fera, o Cleison Salles, então tem um pessoal aqui acompanhando a gente, e quem acompanha sabe, o Moza tem uma leitura musical excepcional, é fluente em partitura, reza a lenda que o Moza, ele lê o Bona, depois ele vira de ponta cabeça e lê de novo. A fama do Moza... Eles são bondosos, hein? A fama do Moza... E hoje o Moza abriu aqui a live tocando aqui uma música com o Eric. Aí, obrigado, Eric, pela presença. E, assim, o Moza tocando, a gente remete àquela letra de um saudoso cantor brasileiro que dizia assim, papai chegou, né? Então, o Moza é sensacional. O clima da Academia Moza, vocês não têm noção. É um ambiente muito gostoso. E o Moza é uma pessoa que é impressionante a forma dele falar, o sorriso. E vou já dividir uma história com o Moza das antigas, né? Aquele aluno do Moza, aliás, o Moza, ele é um testemunha que eu era cabeludo, né, Moza? Você foi um dos poucos que me viram cabeludo. Acho que é o Moza e o Duran, são dois. Mas antes de eu falar a minha história da antiga, Moza, como é que foi? Você, depois do Mark Knopfler, acho que foi a pessoa que mais ganhou dinheiro com a Sultans of Swing, não foi? Conta para mim como foi isso aí. A questão é que nos anos 78, estava no auge, né? Muitos alunos querendo tocar rock. Não é que eu toquei, o Mark Knopfler é um grande guitarrista, né? Mas a música que rolou muito na época, a juventude, os adolescentes, eles ouviam Sultans of Swing e gostaria de tocar aquele solo. Então, a academia lotou, muito aluno, não, eu quero tocar Sultans of Swing. Eu falei, não, mas eu preciso tirar isso, né? Então, foi a época que eu tive em torno de 180, 190 alunos. E como é que você dava conta de tudo isso? Boa pergunta, cara. Como é que você dava conta de tudo isso? Rapaz, eu começava a dar aula às 7 da manhã e terminava às 11 da noite. Que isso? Segunda, sexta e sábado até às 4, 5 horas. Foi uma transição de 1 ano. E vem cá, o seu processo de tirar música para o aluno era assim, era só no disco, né? Não tinha outro recurso, né? Rodava o discão lá no 33. Voltando, tirava nota a nota. Nota por nota ali. Eu acho que quando chegava lá no 10º aluno, é que o solo estava pronto. Sensacional, sensacional. A pegada era essa, não tinha jeito, né? Show de bola. Rola isso, né? Show de bola. Não, mas a gente precisa ver que, assim, a informação é tudo, né? E o Moza, ele teve que, acredito eu, que treinar o ouvido de uma forma absurda. E esse ouvido até hoje
Deve ser absoluto. É o diferencial, né? Ouvido absoluto. Não tem o que dizer, viu? Mas eu vou agora contar a história do Moza, que eu, estudando com o Moza, mas assim, o processo de formação de um guitarrista demora, né? Até o momento de você ter o conhecimento e ter a técnica para tocar. E eu falava, Moza, não é possível, a guitarra do Kiko Loureiro tem alguma coisa, Moza. É diferente da minha, né? É diferente da minha. O Moza falava, não, meu camarada. Eu falava, não, Moza, é possível, a guitarra do Kiko Loureiro é diferente. Eu acho que ela é rebaixada, eu acho que ela é fininha. Não importa. Eu fiquei 2 meses na cabeça do Moza falando isso toda aula. Aí um dia, o Moza, ele não perde a compostura. O jeito dele é esse daí que você está vendo. Desde sempre, sabe? O Moza é isso, sempre sorrindo. Um dia, acho que ele se invocou e falou assim, Maico, se eu pegar a guitarra do Kiko Loureiro e der na tua mão, deixar você 5 anos com ela, das 8 da manhã até meia-noite todo dia, você nunca vai conseguir tocar igual ele. Eu falei, obrigado, moço. Mas assim, isso chama-se o quê? Sabedoria, porque a gente não consegue fazer e bota a culpa em qualquer coisa. E não assume para você, né, que eu sou o problema. Você não assume, entendeu? Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Moza, quando o Titanic começou a embicar, e você tocando lá em cima, o que você pensou na hora? Você está me chamando de dinossauro? Ô, Eric, você tem coragem de fazer uma pergunta dessa pro Moza, Eric? Mas e aí, pessoal, tem perguntas aí do chat aí, ó. O Haroldo Faraco está com a gente, o Wagner Lanzilo, professor nosso também, está aqui com a gente. O mestre está aí? O Misael está aqui, ó. Já foi aluno do Moza. Claudemir Franco também aluno do Moza. Pessoal, obrigado pela presença. Se vocês tiverem pergunta para o Moza aí, ó. Se tiverem pergunta, se vocês quiserem que o Moza toca mais... Tem mais um tema aí, Moza? Vamos tocar aqui. Vamos tocar mais um tema aí pra galera aí. Toca mais um teminha aí, vamos lá. Diz que a gente toca uma coisa, depois toca a segunda coisa, a terceira coisa e vai embora. Vai lá, Moza. Opa! Tá ouvindo aí, Caio?
Sensacional! Muito bom. Sensacional! Ô, Eric! Ele caminhou para um caminho, eu falei, vamos fazer um atalho. E aí, Eric? Muita atenção aí, Eric. Tem 700 pessoas aqui vendo. Obrigado, Eric. Posso falar uma coisa? Pessoal aqui com a gente, viu? Tem bastante gente aqui. Vamos aí. E aí, Adriano? Chega, tem aquela sensação de falar assim, meu, que mundo de acorde é esse que tá saindo no dedo do camarada aqui? E tipo assim, você fala assim, tão apreensivo, você vem naquela esperança, tipo assim, poxa, eu vou chegar junto com o ícone da música, eu vou tentar fazer alguma canja, cara, não deu sopa nenhuma, aí você fala assim, meu, e agora? Esse tipo de sensação de dever não cumprido, você fala assim, meu, agora tem que sair algum barulho aqui, de qualquer forma. Você está de parabéns, viu? Está de parabéns, Eric. Obrigado. Foi um prazer conhecer você. E, Adriano, pergunta aí, cara. O Moza tá aí, ó. Cara, Moza, hoje, né, a música que a gente tem hoje aqui, né, na nossa atualidade, a gente vê muito, assim, que é muito mais do mesmo, né? Tipo, eu gosto dessas músicas também. Tipo, tem sertanejo de hoje, principalmente a galera da igreja fazendo o tal do worship, né? Aquela música que tem 4 notas, demora 10 minutos e só tem um monte de efeito, e a gente vê que a musicalidade dessa galera é bem mais limitada do que antes, né? O que você acha dessa geração de hoje, né? De músicos, assim, isso eu coloco num contexto geral, né? A gente estuda pouco e quer tocar muito, né? Que é totalmente diferente do que era no passado, que você tinha que estudar muito para poder tocar com quem tinha uma carreira, né? O que você acha da galera de hoje? Que a galera toca muito, quer tocar muito e quer estudar, conhecer pouco sobre música, né? O que você acha disso tudo no mundo de hoje aí? Eu acho que essa globalização que tem musicalmente, hoje, é muita informação. Hoje você vê as informações, ela chega em você assim, de todos os lados. Eu posso dizer para você que hoje ela é 360 graus, quando ela era 45 na música. Então, na minha época, estudando, eu vejo que você tinha o dever de estudar um solo, quando o professor dizia para você assim, olha, você quer solar essa música? Primeiro você tem que harmonizar ela, pensar nos acordes reinantes. Para nós que somos músicos, tem que tocar com essa consciência. Mas o tempo muda, a musicalidade, nós vamos perdendo algumas nuances dela, e nos dias de hoje eu vejo música que, é o que você disse, 4 acordes rolando, mas tem muito efeito, né? E os músicos hoje, eles tocam esse tipo de música, e, na verdade, a informação harmônica, melódica, ela é menor, né? Bem mais pouco. Então, eu vejo que hoje você tem um efeito muito grande da mídia, de tudo que a tecnologia traz para você, para quem está ouvindo, está satisfazendo o ouvido, né? Mas, há tempos atrás, para você tocar uma música bem tocada, o que as pessoas cobravam de você? Uma harmonia muito bem feita. E aí você tinha que harmonizar bem. Quando a música era só tonal, uma música que tem só um tom, normalmente é uma música simples. Mas nesse mundo, nesse universo de música, quando você ia tocar alguma coisa atonal, semitonal, modular, quando você faz isso, aí você tem que conhecer bem a harmonia, os campos harmônicos, você tem que saber as conexões, as cadências. Então, na minha época, eu toquei algumas músicas que exigiu de mim estudar campo harmônico, né? Mas eu vejo hoje a música, né? O que é vendido hoje da música, ela é numa esfera do que a gente ouve hoje, talvez seja mais tranquilo tocar hoje. É basicamente esse contexto mesmo, né? E a quantidade de recursos, por exemplo, você falou um negócio interessante, né? Você ia tirar um solo naquela época, você tinha que ouvir e tirar nota por nota. Hoje, se eu tenho uma música no meu computador aqui, ele me dá o solo pronto, né? Eu só vou lá e não copiar.
Você entra num Cifra Clube da vida, você tira o solo em 5 minutos. Tem tudo, e aí acho que entra no contexto que a gente virou músico preguiçoso, né? Total. A questão da harmonia, né? Você tá tocando uma música porque você decorou os acordes e geralmente são só acordes maiores, né? É sol, ré, mi menor e dó, e você faz uma infinidade de coisas na música ali, porque tem N recursos por trás, né? E aí colocaram até que achei engraçado, são 4 acordes, a gente ainda olha a cifra, né? Na maioria das vezes. Aí deixou o músico preguiçoso, né? Hoje, eu ainda tenho algumas questões que eu preciso até quebrar esse tipo de barreira, né? Tipo, aguçar mais o ouvido, a questão que você falou que é muito importante, né? Hoje a gente não coloca estuda um campo harmônico para você poder, por exemplo, reharmonizar uma música ou tirar um solo pensando dentro daquele campo harmônico, né? A gente pega o solo pronto que está em cima de um tom. E aí a gente desenrola toda uma música, né? O que você disse é uma verdade. Às vezes a gente, na verdade, é o que eu vi alguém falando assim, muita informação hoje, mas pouca formação. Isso. Você tem muita informação chegando perto de você, mas conhecimento, às vezes a gente está participando dessas informações, mas quando vai para o seu instrumento, a essência do que é tocar, não tem. Você vê que se alguém sola bem, se ele toca uma harmonia, ele toca uma harmonia. Se tiver com uma guitarra sem pedal, sem nada, pura, vai sair alguma coisa. Saber um pouquinho mais para você poder harmonizar, fazer os drops, harmonizar uma melodia. Uma melodia muito simples que você pode tocar, vou te dar um exemplo aqui, você faz isso aqui, ó. Aí você faz, ó. Qual o caminho que essa música vai seguir? É preciso harmonicamente saber esse contexto harmônico da música. Então, na época que a gente estuda, é o meu jeito de estudar até hoje, é assim, se é uma melodia, eu preciso conhecer todos os espaços, os intervalos dela para tocar bem. E eu creio que vocês é dessa forma. Sim. Não. Eu fiz assim só para concordar, porque realmente... Não, mas a gente brinca assim, é que assim, hoje em dia, a gente tira, como o Adriano falou, a gente pega um solo para tirar, tá mais preocupado com algumas outras nuances, até alguns recursos técnicos, né? Mas, assim, uma coisa que eu admiro no Moza é a capacidade de se adaptar, né? Eu entrei na Academia Moza no tempo Guns N' Roses, então a academia estava lotada de guitarristas, né? Alguns eu sou amigo até hoje. E na época do Mark Knopfler, Sultans of Swing, mesma coisa. E sempre visitando Moza. Na época do Pagode 90, a academia estava lotada de violonista, cavaquinista, banjo. Não é isso, Moza? Então, assim, Mas eram meus amigos. Essa capacidade de se reciclar, de enxergar o mercado como professor, como escola. E essa visão, né, Moza, de enxergar a harmonia de uma forma realmente assim, para alguém que pensa como você, que eu conheço, é o Wagner Lanzillo, né? Ele tem essa visão da música assim, como se fosse mesmo dissecado, né? A gente acho que é mais roqueiro quadradão, né, Adriano e Caio? Total. Nós somos mais roqueiros, mais quadrado mesmo. Deveríamos pensar um pouco mais nisso. Harmonia, né? Na harmonia da coisa, né, Moza? Mas assim, e a leitura? Você acha que a leitura hoje ainda é importante ou tablatura, software tirou essa necessidade de ler música? Michael, eu vejo sempre que o músico, nós temos uma série de músicos, nós temos aí, se vai olhar um baterista, um baixista, pela normalidade, são instrumentos básicos de se tocar. Provavelmente, dificilmente, esses músicos fazem leitura. Os que começam estudando para tocar, assim, por hobby. Eles querem tocar. O guitarrista, o violonista também, como lê acorde, fica mais fácil.
Mas toda vez que você entra numa escola para estudar piano ou estudar o clássico, você vê que essas escolas hoje, elas têm muito pouco aluno. Porque você tem muita informação que chega perto de você, de cordas você tem tablatura. Mas quando você tem que ler a partitura, você tem que reservar um espaço. E leitura é prática, é exercício. Não é tempo, não adianta dizer assim, vou ficar... Não, você tem que fazer igual caminhada, todos os dias fazer um pouquinho. Porque o seu reflexo, você tem que trazer um segredo importante para ler partitura. Sempre falo para os alunos, é trazer o seu instrumento para dentro do pentagrama, conhecer ele lá, aonde que é a extensão dele, e ali você trabalhar e se exercitar para a leitura. Porque duas coisas importantes, reflexo de leitura e dinâmica, que é a rítmica. Então, a música, como ela é pautada em duas ciências, que é a física e a matemática, você precisa ter uma boa sonoridade, mas também precisa ser alguém que domina-se dentro do tempo. E quando a gente vê as notas musicais, ela é muito bom, mas quando elas descem para a mão da gente, ela precisa ser bem equalizada. Nada, né? Interessante. E aí, Caio? Então, cara, você... Peraí, só um minuto. Então, essa coisa que o Michael acabou de falar de você se reinventar durante todos esses anos, né? Então, hoje em dia, você acabou perdendo bastante aluno pela esse monte de informação que a gente tem. Hoje as pessoas estão mais preguiçosas, né? Hoje em dia, você tem bastante aluno que te procura ainda, querendo tocar guitarra, querendo tocar violão, porque hoje é mais difícil você ter isso nas músicas, né? Caio, há tempo passado, essa procura era mais intensa. Então. Eu dei aula aqui em Carapicuíba, eu comecei a dar aula aqui em 75, você veja bem, não tinha escola em Carapicuíba. Eu comecei a dar aula, pegava os cadernos, ia visitar os alunos nas casas, eu dava aula em domicílio. Osasco, Jandira, onde tinha, eu ia dar aula. E quando eu comecei a dar aula, então, o que aconteceu? Eu fiquei quase 20 anos só em Carapicuíba dando aula. Depois, os alunos, e eu acho isso muito interessante, vários alunos que estudou aqui, que passou por aqui, eles estão hoje estudando, eles têm escola, já formando músicos. Então, só aqui em Carapicuíba, de alunos que foram aqui da Academia Moza, tem 6 escolas. Olha só, que legal. Legal, né? Se você olhar Carapicuíba, assim, só Carapicuíba, né? Se olhar Carapicuíba, né? Do lado sul dela, norte dela, as extremas delas, a Academia Moza é uma academia central, bem na gema de Carapicuíba. Então, o aluno já não vai andar tanto do pegar um ônibus para vir aqui. Normalmente, ele já tem uma escola perto dele. Eu acho muito legal ver os alunos dando aula, se formou. Isso, para a gente, é muito importante. Mas e hoje em dia, como é que você vê, assim, vinha aluno para você? Vem bastante como vinha antes? Você sente que caiu? Como é que... De 3 anos para cá, houve uma caída bem acentuada. Né? Hoje a escola conta aqui com 65 alunos, mas o normal que nós tínhamos aqui era 120 alunos, 110, mas de uns 3 anos para cá, realmente a gente vem mantendo assim essa base de 60 alunos, 70, 50 alunos, então eu creio que... Mudou muito, né? E com essa academia, né? E com esse ano ativo agora... Esse ano você tira, né? Esse ano foi meio... Entendi. Interessante. Isso na academia, o Moza tem academia fora as aulas fora para grupos, né, Moza, de orquestra. Como que é um trabalho com orquestra, Moza? Tem até aqui o Leandro Silva dizendo, Moza, meu maestro, Moisés Fernandes também, esse é o nosso maestro.
como que é o trabalho com as orquestras? Assim, esquecendo um pouco o aluno individualmente falando, o guitarrista em si. Como que é a orquestra? No sentido... de aula, de organizar a orquestra, de juntar a turma, de fazer a orquestra acontecer. Como que você desenvolve esse trabalho? A Academia Mozart normalmente tem um projeto de música para a orquestra. Então, na orquestra, nós temos 5 famílias. A gente pensa numa orquestra grande. Então, uma orquestra ela começa com a família das cordas, família das madeiras, dos metais, dos bocais e da última família, que é a percussão. Então, para você ter uma orquestra de equilíbrio sonoro, é preciso você pensar em cordas numa massa de mais músicos do que palheta. Então, você vai ter aí cordas entre violinos, violas, violoncelos, baixo acústicos. E depois você vai ter madeiras, você vai ter clarinete, flautas. Depois você vai ter a área de saxofones, né? Então, quando você vai equilibrar uma orquestra, você equilibra pelo peso dos instrumentos. Então, dizendo para você, numa formação orquestral, você vai, numa orquestra razoável de 80 músicos, você vai ter 40 só de cordas. Cara. Você vai ter uma de cordas madeiras, você vai poder ter aí em torno de 10 músicos, saxofones, áreas de metais, você vai ter em torno de 8 a 10 músicos, vocais, você vai ter aí entre trompete, trompa, tuba, você vai ter em torno de uns 15 músicos, para você ter uma grande orquestra, para poder equilibrar. E percussão orquestral, a gente pensa normalmente numa bateria, mas nós temos aí alguns instrumentos bem orquestral, que faz a parte de tímpanos, né? Dos bells, dos tambores, enfim, do percussionista. Interessante. Quando tiver algum evento, Moza, que seja na igreja, pode me mandar o convite aqui, que eu faço questão de assistir a orquestra de vocês aí, tá bom, Moza? Mas, assim, você comentou no começo do nosso bate-papo que você admirava um guitarrista chamado Robertinho, é isso? Dos anos 50. Você admirava ele pelo trabalho que você via ou ele era uma pessoa próxima? Você teve contato com ele para aprender alguma coisa, para entender a técnica palheta? Foi ele que te ensinou isso? É o guitarrista chamado Betinho. Betinho, desculpa. Betinho. Inclusive, ele faz parte da Enciclopédia Brasileira dos Músicos, né? O nome dele era Alberto de Barros, né? Um guitarrista dos anos 50. Na verdade, eu por acaso tinha um grupo, um trio, e eu fui tocar na igreja dele, e quando eu cheguei lá, alguém falou para mim assim, você conhece esse senhor? Eu olhei assim, ele falou, esse é o Alberto Barros, o guitarrista. E ele era famoso, né? Então, aí foi nesse ponto que eu conheci ele, e tive o privilégio de tomar umas aulas com ele da parte técnica, porque ele era um músico, que eu digo para você, ele não fazia leitura de partitura, mas ele é um músico prático, e tinha uma sonoridade imensa tocando como guitarrista. Então, eu digo que aprendi muito com ele na área da parte técnica, na levada de mão. Isso foi muito interessante. Legal. O Leandro Silva está dizendo aqui, ó, que ele é um dos seus coordenados aqui e ele dá aulas de violino e também mandou um abraço para o Eric aí, viu? Leandro Silva está numa foto bem legal aqui com o violino na mão. Obrigado pelo prestígio aí. O Moza realmente frequentar a academia dele é uma experiência muito interessante, assim, dá vontade de ir lá realmente ficar o dia todo falando sobre música.
Eu sou de um tempo, Adriano e Caio, eu sou de um tempo que o Moza, ele tinha 2 salas, e em cada sala tinham 2 guitarristas. E aí o Moza, ele ficava em uma sala, ele passava o exercício para mim, para o meu companheiro do lado, depois ele ia na outra sala, dividia atendimento na recepção. Lembra disso, Moza? Era uma loucura. Era 4 alunos, então, né? Num horário. 4 alunos no mesmo horário. Isso, a gente pensa no professor individualmente, Adriano e Caio, mas o Moza, ele tinha essa habilidade de dar aula para 4 pessoas em uma hora, né, Moza? Tinha que virar 10 ali, né? Você lembra desse tempo aí, Moza? Você lembra do homem bombril? A função bombril. Eu tinha que falar aqui, mas não era. Era a necessidade da época. O telefone tocava, o Moza tinha que sair correndo, porque se tivesse o telefone sem fio, ele poderia atender ali do seu lado, mas não tinha como, né? Não tinha como. Às vezes o Davi estava dando aula em outra sala também, e aí o Moza era bombril. Ô, Moza, qual foi a sua primeira guitarra? Sua guitarra que você pegou e tocou com ela, aprendeu, o que seja? Qual foi? A primeira guitarra que eu comprei foi uma Supersonic da Giannini. Era de um grupo que tocava, sempre eu passava no sábado, eles estavam tocando baile lá, né, ensaiando. E aí eu fui um dia eles ensaiar e acabei comprando uma primeira guitarra, uma Supersonic. Interessante. A Rose Damasio está dizendo que ensinar é a arte do coração e o Moza desenvolve com maestria. E ainda ouve ela no cavaquinho ainda. Né? É isso aí, Rose Damasio. O cavaquinho, o seu deve ser sensacional, deve ser maravilhoso ouvir você tocando, né, Moza? Eu acho que eles são muito bondosos, né? Esses alunos são bondosos, né? Mas a gente faz o que pode, né? A gente estuda, né? Entendi. E você tem ainda aquele amplificador, o tremendão da Giannini, aquele grandão valvulado que tinha aí na academia? Você ainda tem ele aí? Não tenho mais, não. Hoje tem o Marshall aqui, ó. Opa. Tá bem munido de equipamento. Se eu tivesse um desse, eu já tinha guardado em casa lá, deixado lá para... relíquia, né? Relíquia hoje, né? Não, mas era interessante. E assim, realmente... E aí, Eric, você é ex-aluno do Moza, então? Olha, para dizer a verdade, fui ex-aluno do Moza e tive um tempo de aprendizado aqui com ele, mas é frustrante hoje para mim, porque o que acontece? Eu sou de uma raça de músico que você pega aquelas condições e fala assim, meu, Deus te deu um pouquinho de ouvido e você leva aquela coisa ali, não, eu vou fazer um pouco que eu sei, quero ouvir, e você fala assim, meu, eu vou conseguir tirar. Aí você vai, mastiga 1 hora, saiu alguma coisa, aí você já acha que você já está tocando. Então, aquele sonho de falar assim, meu, eu vou estudar do Moza, quero aprender junto dele e vamos ir para cima. E, tipo assim, aprendi, mas aquela questão de levar como ele queria, me deu o conselho, cara, estuda, tem que aprender a ler, tem que buscar desenvolver o dom que você tem, porque senão você acaba enterrando. Você acaba enterrando e você não toca nada. Passei uma vergonha tremenda quando eu cheguei de Minas para São Paulo, que vim tocar, que não sabia ler o que era Fá, o que era Ré, sabia de nada. Só pegava o instrumento e tocava. E ele me colocou no caminho e falou assim, meu, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E valeu a pena o pouco de tempo que eu tive com ele, nesse meio tempo de... Não me lembro agora, para ser preciso, a data, mas o que eu pude sugar dele, hoje, sabe, me deu uma visão muito ampla. Mas eu ainda quero crescer, a chegar nesse nível aqui, ó. A gente vê o seguinte, né, Eric, que eu falo que a minha melhor decisão na vida, eu falo sempre, para quem assiste as lives, está cansado de ouvir, foi quando eu arrumei um professor para terminar minha formação. Porque até então eu estudei com o Moza, aprendi tudo que eu precisava, e com o Moza foi tudo que eu apliquei nas bandas que eu toquei.
que eu aprendi uma técnica, aprendi uma pentatônica, aprendi a tirar alguma música, acabou. Só que eu precisava tocar melhor, foi onde eu fui atrás de um professor, acabei estudando com o Wagner, que é o professor meu, do Adriano e do Caio. Então, de 2015 para cá, eu tive um acompanhamento com um professor, e isso foi o melhor investimento que eu fiz. Não foi assinar revista, nem comprar apostila, nem trocar de guitarra e comprar pedal. Então, acho que o segredo, você tem que manter aquela relação do mestre e do discípulo, né? E o mestre vai sempre te guiando, e você, uma hora você com certeza vai se tornar um mestre também. Mas antes tem que ter uma estrada aí, né? E o Moza já é o mestre realmente há muito tempo, né? Tanto que a gente vê o carinho das pessoas aqui falando, né? E, enfim, Moza pegou o violão. O que você quer mostrar aí, Moza, com esse violão agora? Deixa eu tocar um chorinho brasileiro. Boa! Vamos aí. Boa, vai lá. Vamos lá. Sensacional! Pessoal aqui com a gente, obrigado, moça. O pessoal com a gente aqui, ó, Regiane Manfredi, Elias Santos, o Misael lembra quando o Moza colocava a vitrola na última rotação e acompanhava. O Moza acelerava o disco, ó, tá certo. Fazia isso mesmo, Moza? Era a rotação da vitrola? Lá nas nossas vitrolas tinha o 33, né? Que era a rotação normal, que acho que o artista gravava, né? E quando você era garoto, queria tocar mais rápido, aí vinha no 45. Só que tem uma coisa, uma vez eu fui colocar uma música para ser tocada, ela já era rápida no 33. E o que eu fiz? Eu coloquei no 45. Mas ela de Fá, ela sobe 2 tons e meio, do 33 para o 45. Caraca. Ela desloca a tua mão. Mas a gente fazia isso para tentar tocar um pouquinho mais rápido, para tocar, como diz, tranquilo no 33. Ela entendi o recurso, interessante. Que a Regiane Manfredi, parabéns pelo tema, como professora, sinta-se honrada pelo reconhecimento da importância da profissão e como todas as profissões. O Moza é o meu primeiro professor de guitarra. E eu não lembro, acho que eu estava fazendo um exercício para lembrar dos meus professores da faculdade. Sinceramente, eu não consegui lembrar de 5. Agora, do Moza, eu não esqueço. É isso aí. Você fez quanto tempo de aula com o Moza? Eu fiquei 1 ano com o Moza. 1 ano pegando técnicas pentatônicas, campo harmônico. Estudei intervalos e com o Moza montei a carreira. A Luer, eu só fui estudar guitarra de novo em 2015, entendeu? Então, veja, tudo que eu toquei com a Luer, que tem quase 20 anos, aqueles padrões de pentatônica, aquilo é Moza purinho. Aquilo ali aprendi tudo na academia. Até hoje eu mando lá e o pessoal adora.
Sultans of Swing, aprendi com o Moza também. Do jeitinho que ele me ensinou, é o jeito que eu toco até hoje. Entendeu? Olha aí. E aí, rapaziada? Mas, gente... Moza, uma coisa que incomoda os músicos de hoje, assim, mas acho que incomoda e muito. O tal do monstro do metrônomo, o tempo. Músico tocar no tempo. Como é que seus alunos encaram isso aí? Como é que você encara isso com os alunos? Hoje, a maior dificuldade que eu vejo que as pessoas têm é em relação a tocar no tempo, né? Eu até quando eu me aventurei nessa questão da guitarra, tem aí, acho que 10 ou 12 anos que eu toco guitarra, porque eu, músico de formação, eu sou baterista. Então eu toco bateria desde os 7 anos, eu sou percussionista. E aí eu me aventurei na guitarra. E desde quando eu comecei a estudar lá, mais de 10 anos atrás, com o Wagner, com o mestre Lanziro lá, que inclusive foi tão legal as nossas aulas, que ele é meu padrinho de casamento, ele sempre me incentivou, desde o primeiro dia de aula, estude com metrônomo, independente do que você vai estudar. Como é que você faz isso hoje com seus alunos e como é que eles encaram isso, né? De estudar no metrônomo. O metrônomo hoje ele é o terror dos músicos, que igual a gente comentou, né? A galera quer tocar muito, mas a galera não quer tocar certo, né? E hoje, quando você está ensaiando, ou quando você está tocando, se você solta lá um metrônomo que seja para tocar junto, 90% dos músicos eles travam, né? Como é que você aconselha aí a galera, os seus alunos, em relação a isso, a estudar metrônomo no tempo, tocar certo, esse tipo de coisa? Olha, essa questão do metrônomo é rítmica, né? Mas o que é mais importante é que, às vezes, tocar sozinho, com o auxílio do metrônomo, a gente fica engessado. Totalmente, eu acho também. Porque tem uma coisa que a gente entende, o metrônomo é como se fosse um maestro, porque ele está mandando o tempo para você. Mas a gente tem que entender que o metrônomo, ele, quando você coloca ele lá no 80 para ser tocado, você tem que identificar, você como um baterista, lê partitura. Aí o que você identifica? Às vezes a gente coloca o metrônomo no 80, não, a música está lenta, vou pôr no 100, no 128, e estou achando que eu estou tocando um metrônomo. Eu estou tocando bem com o metrônomo. A questão e a grande jogada do metrônomo é você deixar o metrônomo no 80 e fazer as dobras dele. Assim. Boa. Porque a questão de você tocar A questão de você tocar, por exemplo, uma nota que seja assim com o metrônomo, você toca assim, ó. O metrônomo está lá no 80, não é? Agora, se a sua mão está no 160 e ele no 80, sua mão está no 320, ó. Então, essa questão rítmica, muitas vezes a gente quer correr com o metrônomo. E o metrônomo é simplesmente uma referência rítmica. Você que toca bateria percebe isso. Sim. E a questão de, por exemplo, você falou no começo, né? Legal, tocar com metrônomo realmente, se você não tiver uma prática com conjunto, com banda que seja, você realmente fica engessado naquilo ali. E a questão da dinâmica, né? Porque hoje também a gente tem essa questão de querer tocar muito, principalmente quando está tocando com banda, alguma coisa, né? A gente aqui que tem uma experiência, eu, por exemplo, toco na igreja, então toda semana você tem escala, você está acostumado com a dinâmica da música, né? Porque a galera hoje eles querem ser músico, mas não querem respeitar a música, né? Quer tocar sempre lá em cima, sempre alto, a música tá rolando, o cara tá solando, mas não tem aquela questão da dinâmica, né? Do respeito. Tirar a mão, né? Tirar a mão da intensidade do negócio, do respeito. Como é que você vê isso hoje, Moza? Essa questão da dinâmica, né? A gente quer tocar muito, quer tocar demais. É a estrela do... que a gente quer aparecer muito e não quer e não quer respeitar a música, né? Eu acho que a música é mais importante que o músico, né? Se a gente for pensar bem. Claro.
essa é uma questão que hoje a gente enfrenta muito e vê isso demais. Eu aconselharia que todo músico que quer tocar com dinâmica, que ele pudesse tocar em grupo, porque vai ter disciplina. Quando eu toco, eu e um baixista, eu posso fazer uma levada, o baixista pode andar, mas quando você tem aí uma cunzinha tocando, inclusive prática de grupos, quem toca em orquestra normalmente tem muita dinâmica da rítmica. Mas quando nós temos uma banda hoje, baixo, piano, batera e um guitarrista, normalmente quem quer dar o tom da parte rítmica é quem está mandando bem. E aí você tira o batera da linha dele, porque você está mandando um improviso muito rápido, um baixista está fazendo os seus grooves, e ele, sem querer, ele estimula o baterista a alterar a parte rítmica. O baixo e o batera tinham que mandar na parte rítmica, mas quem está mandando hoje é tecladista, às vezes é o guitarra. Então, tocar em grupo e tocar ordenadamente dá uma dinâmica rítmica para a gente, mais consistente. Melhor. E aí, Caio? Ô Moza, eu queria que você desse uma dica para a gente, guitarrista preguiçoso, o que você falaria hoje para um guitarrista que está começando, assim? O que ele pode seguir? Porque hoje, que a gente estava falando, a gente tem muita informação, né? Então, às vezes, você fica meio perdido. Você entra no YouTube, lá você tem um monte de gente falando um monte de coisa. E isso acaba atrapalhando muita gente. Isso me atrapalhou, deve ter atrapalhado os meus meninos aí também. O que você daria de dica, assim? Falar, cara, o que você acha primordial para um guitarrista seguir? O feelings. Boa. O feeling é o... Então, Caio, a questão aí tem muitas formas de você ver essa questão do músico hoje. Ele tem que ter uma didática para estudar, ele tem que ter um professor que auxilia ele. Agora, muitas vezes você vai cair na mão de um professor que quer fazer você tocar rápido. Eis a questão, ele quer te dar 3, 4 matérias para estudar simultaneamente. Isso é errado, né? Eu não digo que isso é errado, mas é incorreto para o seu trabalho. Há aí uma queima de etapa na sua mão. Porque hoje mesmo de manhã eu dei aula aqui para um aluno que ele estava tocando e como ele estava com a digitação, ele estava mais prestando atenção na mão esquerda, a mão direita dele estava muito percussiva. E ele não notou, ele treinou a semana inteira. Aí eu falei, então, agora você vai retornar essa semana e vai treinar, porque essa mão sua está muito percussiva, não tem sonoridade. Então, você tem que separar a questão das matérias e ter... Eu creio que vocês têm uma pessoa que orienta, mas quem inicia hoje, eu acho que nós temos que dar tempo para que o músico estude bem a matéria. Isso é uma outra coisa também complicada, porque as pessoas hoje querem tudo para ontem, né? Então, eu tenho um monte de aluno aqui que chega para mim e fala assim, pô, eu queria aprender a tocar, mas o cara quer aprender a tocar em 3 meses. Hoje você tem método na internet que fala pro cara assim, aprenda a tocar guitarra em, sei lá, 1 mês. 30 dias. E o cara acha que ele vai fazer isso, entendeu? Aí o cara começa a fazer e vê que ele não consegue, o cara fica frustrado. Eu recebo alguns alunos aqui na academia que chegam com as matérias prontas da internet. Então, eu imagino. Ele chega aqui e eu sento com ele na primeira aula, eu tenho que conversar com ele. Um bate-papo para saber se quer começar daqui ou você quer descer na raiz da coisa. Eu me lembro que eu fui um aluno muito complicado para o mestre Lanzillo, que eu acho que eu fiquei 1 ano e meio estudando pentatônica. Eu também, cara. Aula 2 vezes por semana, ele falava para mim, pelo amor de Deus, vamos mudar. Ou sai daqui, não sei, porque eu não consegui entender o conceito da pentatônica, né? E como usar. Hoje a galera usa a pentatônica de olho fechado, mas eu demorei anos para falar assim, hoje eu sei usar a pentatônica. Eu também, cara. Então, cara, mas, Caio,
é que quando você toca pentatônica, seu ouvido é diatônico. Sim, total, é uma escala... Agora, você não vê guitarrista com uma alterada na mão. Se você faz um acorde com 5+, você não vê ele pintar com o 5+ dentro da linha melódica. Ele está em cima de uma pentatônica, que é um modo que são 5, como diz, as melhores notas. O que a penta exclui? Como vocês são músicos, conhecem. Ela exclui o quê? As duas sensíveis da escala. As que dão dissonância, né? Então, mas ela tira o trítono, então ela vira notas assim, que você pode tocar uma em cima da outra, e ela vai servir para todas. Quando você vai tocar a escala natural, você tem que respeitar o tom. Sim. Mas a pentatônica faz parte do estilo musical, né? Mas eu creio que os alunos aqui, eu sempre falo para eles, vamos estudar as escalas desde a raiz, você vai analisar o que é escala diatônica, você vai analisar todos os modos. Pentatônica é as terceiras escalas que a gente trabalha, por ser modos livres, né? Ah, legal. Interessante aqui, a Jusilene Franco. Obrigado aí, Jusilene. Esse é nosso maestro Moza, homem de Deus, muito importante para nós. O Haroldo Franco está dando a dica aqui, que a gente perguntou, qual dica que o Moisés dá? O Haroldo falou, estudar, estudar, estudar e estudar. É isso mesmo, Haroldo, estou com você. Tem que estudar para caramba mesmo, não tem outra desculpa, porque a gente quer algo imediato. Eu já fui assim, eu queria sair tocando, eu queria já ter uma banda logo. Mas aí depois, com o tempo, eu aprendi que não é bem assim o caminho, né? O José Scacabarose falou, o metrônomo, a bateria, ela é o metrônomo da banda? Sim, é o coração. Até disse na live, na última, que um baterista, ele é o motor, o coração da banda, e para mim é uma das peças mais importantes que tem. Um baterista bom eleva o nível da banda. E obrigado aí, José, pela pergunta. O Lucas Kizil aí tá pedindo música. Se o Moza tiver mais alguma coisa para tocar e quiser tocar, fica à vontade. Mas, assim, a questão hoje em dia, eu percebo nos alunos que eu peguei aqui, você passa para ele pentatônica, aí ele assiste um vídeo de arpejo, aí ele vai, imprime o arpejo, chega na hora e fala, qual o arpejo aqui, ó? Tá bom. Aí você nem estudou o arpejo direito, ele quer two hands, entendeu? Aí, não contente, ele quer o fingerstyle. Então, assim, chega uma hora que é tanta opção, é igual você ir num restaurante, numa churrascaria dessas boas que tem desde sushi, comida árabe, dependendo, se você não tiver foco, você não consegue nem se alimentar direito e nem ter uma refeição agradável. E eu acho que na música, Moza, é mais ou menos isso, né? Eu vejo que nessa caminhada, eu vejo que o sul-americano, de forma geral, e principalmente o brasileiro, eles têm várias opções. Então, você tenta fazer 3, 4, 5 coisas. Quando o músico americano, segundo o que nós ouvimos, eles têm uma cultura de, por exemplo, Jeff Beck não querer tocar como George Benson. Ele, quando quer ouvir George Benson, ele ouve George Benson e toca como Jeff Beck. É a mesma coisa que você vê o Mark Knopfler tocando, o estilo dele, ele é fiel àquilo, então ele faz muito bem. Mas, às vezes, o povo brasileiro é muito eclético, podemos dizer assim, então ele quer tocar de two hand ao sertanejo, e aí a gente tem essas dificuldades. Certo? No fundo, ele não aprende nada, né? Ele não se define, né? E a música, como é uma definição, você tem que deixar um legado tocando. Quando você pega para tocar, alguém tem que dizer, é tal guitarrista que está tocando. Ele tem a marca dele, né? Aquele cara que você escuta e fala, esse cara aqui, né? Isso é muito engraçado, né? Que você falou, o cara tem a marca, né? Identidade. Identidade da música. É o que eu sempre falo, por exemplo, os alunos que eu toco, né? Que eu dou aula, né? Eu tenho os caras que me inspiram. E quando eu ouço, eu não preciso ver que é ele, eu já sei que é.
Porque você conhece o fraseado, você conhece até o timbre do cara. Mano, maletada do cara, às vezes você já ganha aqui. Você já conhece. E foi muito engraçado que uma vez aconteceu isso comigo na igreja. Eu tenho uns caras que eu admiro, né? E eu tocando nesse período de culto online e tal, uma pessoa me mandou uma mensagem assim que terminou o louvor, falou, hoje você tá na escala, né? Porque eu conheci a forma de tocar. E isso eu falei, caramba, né? Que interessante, porque por mais que eu tenha as minhas influências e tento copiar, eu tento imitar, eu acho que isso é natural, o cara conheceu o fraseado que eu faço, né? Aquela identidade e até a intensidade da palheta, ele até comentou assim, a força que você colocou na corda e o que você fez, eu já sabia que era você. E eu acho que isso falta na galera de hoje, né? Nos músicos, ter a identidade. Todo mundo quer ser um Kiko Loureiro, todo mundo quer ser um Juninho Afran, todo mundo quer ser um Cacau Santos, todo mundo quer ser um John Mayer da vida, mas o cara não quer criar identidade, né? Eu sempre falo para meus alunos, crie o seu, busque inspiração, mas crie a sua identidade, para quando alguém ouvir falar, poxa, é o cara que tá tocando, né? Não ser igual, né? Você ter a sua mão, o seu feeling, a sua identidade, o seu timbre, etc e tal. Isso é muito interessante, né? Não, e isso é o que caracteriza o músico, né? A identidade, né, Moza? A identidade do músico. O Claudemir Franco estava comentando aqui que foi tentar fazer uma gravação com metrônomo, e aí, quando ele viu o resultado, estava descompassado, e o Lucas está dizendo que metrônomo ajuda, mas com banda é diferente. Realmente, eu acho que entra aquilo que o Moza falou da dinâmica. A música, ela, né, chega um momento que aquele conjunto de integrantes está envolvido naquilo e a música tem vida própria. De repente, uma aceleração leve ou uma redução no volume na forma de tocar. Mas para gravar um CD que seja, não adianta. Por mais que não, tem que tocar na pinta. Então, se não conseguiu gravar com metrônomo fiel, assim, tem que treinar mais, porque realmente gravar é totalmente diferente de tocar, né, Moza? A questão entre metrônomo e o músico, a questão é uma. Metrônomo é mecânico e música é organismo. Não tem como. Você tem que sentir dinâmica, você tem que se sentir à vontade. O metrônomo, ele é um ajudador no início do músico que tem dificuldade com divisão. Mas na hora de você tocar, você tem a capacidade de manter-se dentro da pulsação que você escolhe. Hoje estou tendo aqui grandes frases aqui do Moza que eu não vou esquecer. Uma delas que ele falou que música é a física e matemática. Nunca tinha ouvido isso, Moza. E você falar também que o metrônomo ele é mecânico e a música é orgânica. Também nunca tinha ouvido isso. Tá vendo que só por essas frases do Moza aí já dava para encerrar agora, né, pessoal? Já era. É sensacional, Moza. Foi uma aula já. É muita experiência, Moza. É demais. Por isso que você é quem é e está onde está. E tem tanta gente aqui. Temos aqui quase 30 pessoas com a gente. Isso nunca aconteceu, nenhuma das lives que a gente fez. Com inúmeros guitarristas que passaram por aqui. Então, assim, é impressionante o respeito, o carinho que todos têm pelo Moza aqui. Fora o pessoal da Elia, o Bruno Isola, José Scacabarozzi, o Wagner Lanzillo, que está com a gente, o Lucas Kizil, e todo mundo aqui com a gente. Manda pergunta para o Moza, que o Moza vai ficar com a gente até meia-noite respondendo aqui. Vai, Moza. Nós temos mais 10 minutos aí, né? Sim, claro. Moza, quer tocar mais uma música aí pra gente? Deixa eu fazer alguma coisa aqui de violão. Vai! Essa é para você, Lucas Kizil.
Valeu, Moza! Ô, Moza, fala um pouquinho para a gente da sua rotina de estudos. Boa pergunta. Como é que você organiza seu dia? Como é que funciona? Ajuda a gente aí. Já foi melhor, hein? Já foi melhor. Hoje, realmente, a gente acaba administrando muito pouco tempo para estudar, né? É complicado, né? Mas eu vou te dizer, assim, que, como regra, eu acho que o músico que quer estudar um instrumento e quer tocar, ele tem que separar do dia dele de 24 horas, no mínimo 2 horas por dia. Você acha que 2 horas Não, isso é para se manter. Isso é para você se manter. Se você tiver realmente com vontade de estudar e se dedicar, realmente eu acho que a gente tem que ter um espaço e se dedicar um pouco, abrir mão de outras coisas para estudar. Sim. Porque, na verdade, se você estudar 2 horas dias, você vai ver que no final de semana você estudou 14 horas. E para você ver as matérias que você tem que estudar nesse pouco tempo, vai sobrar muito pouco tempo para você mecanizar o que você quer tocar. E é o que mais pega no músico, é a parte de exercício, né? Sim. Mas eu entendo que, como guitarrista, como músico que é um instrumento harmônico, eu creio que você tem que, todas as vezes que você vai estudar, você não pode isolar a parte de harmonia do que você está tocando como solo. Técnica, no caso, talvez, né? Tem pessoas, não é errado, tem pessoas que ele se dedicam mais à parte técnica, gosta de uma velocidade. O cara fica 1 hora treinando técnica. Eu conheço o cara assim, hein? Pode falar. Eu conheço 3 caras assim, pô! Ai, meu Deus do céu. Vai, continua, moça, continua. Na época do Mike, eu falava para ele assim, olha, estuda a penta, analisa os intervalos. Não, mas eu só toquei, eu desci o braço inteiro. Então, a gente quer tocar. É lógico. Mas legal. Moça, assim, uma vez o Wagner estava conversando comigo que é impressionante que a gente vê muito guitarrista falar de improviso, de pegar uma escala e descer, subir, descer, subir. Outros instrumentos também raciocinam dessa forma, como saxofone, ou isso é uma arte peculiar de guitarrista mesmo, ficar pegando um tema e tentar buscar as notas, improvisar o tempo todo. Como que você vê isso? Outra pergunta casada é assim, existe aquela pessoa que improvisa o tempo todo e tem a pessoa que tira músicas, né? Assim, você acha que é mais importante tirar as músicas ou improvisar o tempo todo, ou é uma mescla dos dois? Olha, na verdade, a perfeição de quando você vai tocar um tema, as duas coisas são importantes. O que é mais importante, que eu vejo assim como essência, é você conhecer a melodia que você vai tocar. Conhecer ela melodicamente, conhecer ela harmonicamente, porque senão você não tem visão do que você vai improvisar. Não dá para pegar só os acordes e se ocupar com os riffs que você tem, com os arpejos, com os fraseados. Ele vai estar muito ligado ao acorde reinante. Então, não dá para isolar uma coisa da outra. Você tem que estudar fraseado. Eu acho interessante que quando você vai tocar uma melodia, você tem que conduzir a melodia para quem está te ouvindo, sentir que melodia que é, porque quando você for arpejar ela e improvisar, que ele continue pensando numa linha melódica. Entendido. Perfeito. João Carlos Rafa aqui, ó. As aulas do mestre Moza enriquece demais. Um legado. Haroldo Franco, obrigado, Haroldo, pelo elogio aqui. Eu fui aluno do Moza há 30 anos atrás. Ele não conhecia o Adriano nem o Caio.
mas aí gosta muito do Moza também. Ô, Moza, quem é MM Vieira? MM Vieira? É que mandou uma mensagem aqui. Parabéns, marido. Seria sua esposa? É minha esposa. Manda um beijo para ela aí, Moza. Faz uma declaração. Eu falei para ela estar aqui junto comigo, ela falou, não, eu vou te assistir. Beijão para ela. Moza, eu lembro da tua esposa, no caso, quando você ainda era noivo. E tinha, quanto tempo de casado já? 26. Então, como eu fui seu aluno na Pinta, eu lembro. É isso aí, obrigado pela presença. Recebeu aí uma declaração de amor para a internet e para o mundo aí. Muito obrigado pela presença. A Jusilene está dizendo que você desenha partitura. Aqui, ó, ela falando aqui, ó. Moza desenha partitura para cada naipe de orquestra, voz de coral. Como consegue ter tanta criatividade? Se alguém desafina, ele sabe exatamente quem errou e tira fora da orquestra. Como é que é isso, Moza? Tô brincando, não tira não. Ele só sabe quem errou e corrige ali na hora, tá bom? E aí, Moza? É que normalmente o olho do músico é o ouvido, né? Se errasse na minha frente, eu vendo, eu diria, né? Mas como o seu olho é o ouvido, se tiver as suas costas, você também vai estar ouvindo, né? Sim. Mas é assim, é que normalmente nos grupos da igreja, quando você está trabalhando com coral, você está trabalhando com orquestra, normalmente a gente prima muito pela afinação, né? Porque a rítmica e a afinação são coisas triviais na música, né? Então a gente prima por ela. Então pode dar tchau pro Eric aí. Eric, tchau. Brincadeira, pessoal. O Eric abrilhantando aqui nossa live aqui. Foi um prazer, como eu já falei, conhecê-lo. Obrigado mesmo. Vamos ter o prazer ainda de tomar um café aí na academia, esse ano ainda, com certeza. Legal, pessoal, perguntando aqui, ó, nosso maestro, meu professor, o Cleison Salles, diz que o Moza é professor dele e da filha. Você vê que a música, ela integra, né, a família, né? O ambiente, a Academia Moza, como já disse, é um ambiente excepcional. E aí, Adriano, tem mais aí pro Moza aí? O que você tem pro Moza mais aí? Eu tô bem curioso, assim, né? O Moza, ele é um músico... Poxa, ele começou... Acho que meus pais não pensariam nem em me gerar ainda, né? E ele já era professor. É muito engraçado. E Moza, na atualidade, assim, quais são os caras, assim, que você costuma ouvir, né? Tem esses caras de hoje, assim, que você costuma ouvir, que você fala, poxa, esse cara aqui, ele é interessante de ouvir, é bom, assim. Da atualidade, o que você ouve, assim, hoje, na sua rotina, né, de estudo e de aula, assim, o que você ouve para você meio que contextualizar com a atualidade aí? Olha, você fala guitarristicamente? Guitarristicamente, isso. De guitarrista. Quem são os caras de hoje que você ouve, assim? Aqui, nosso, brasileiro? Pode ser. Qualquer um, brasileiro, de fora, enfim. Os músicos guitarristas que você escuta hoje, assim, que você tenta tirar uma referência ou mostrar para alguém, assim. Eu, na verdade, continuo ouvindo muito ainda, que é uma linha. Eu ouço muito George Benson, Mike Stern, o Yngwie Malmsteen, cada um. Mas, assim, eu aqui, brasileiramente aqui, falando aqui dos nossos músicos, tem músicos muito bons aqui. O Mozart Mello, é uma fera tocando. Fera. Grande amigo, Mozart Mello. Você conhece ele? Conheço. Fiquei quase 22 anos. Oxi. Então, eu conheço o Mozart Mello desde os anos 77. Ele e o Pixinga. Também, o baixista? Baixista, Pixinga. Pixinga, nós queremos ele aqui. Nós estamos tentando o Pixinga, Moza. Quem sabe ele vem. Aquilo lá é o homem do swing, viu? O cara é bom mesmo.
Pode, vamos ver se ele vem. Mas você sabe que... Pode falar. Eu tive o prazer de tocar com o pai dele, o Xixa. O pai do Pixinga? O pai do Pixinga, que era cavaquinista. Olha. Eu acredito que nesse mundo, nesse universo, da época que o Moza toca, inevitavelmente ele iria se encontrar com esse pessoal, o Wilson Gomes, até, né? Com certeza. Aqui está o Obed Ferraz, falando aqui, se você lembra, Moza, do Obed, saxofonista, que leva a batuta para você reger a orquestra. Você lembra do Obed ou não? Desde criança, pô. Obed está aí com seus 60 anos, né, Obed? Legal. O Ricardo Alves também, muito grato pela paciência do Moza, paciência para nos ensinar. É o legado, né? O Moza, ele tem um legado realmente. Moza, você pretende entrar nesse universo internet, online, ou você é do tempo do corpo a corpo, do presencial mesmo? Olha, realmente eu tenho lidado muito na área presencial. Eu acho que isso ainda é a grande essência. Mas a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas eu creio que, como músico, o corpo a corpo, isso nunca vai deixar de existir. É diferente mesmo, né? Não tem como. Não tem como, realmente. Eu tive um aluno que você acabou de citar aí, o Wilson Gomes. É um grande músico hoje tocando, né? E eu lembro quando ele teve aula aqui conosco nos anos 89, ele era um camarada que treinava de 4 a 5 horas dia. Então, isso leva o músico a chegar onde ele necessita, onde ele precisa, onde ele acha que é o sonho dele tocar, né? Então, esse lado físico é muito importante. Ô, Moza, tem uma metáfora que você usa sempre, e quem é aluno seu, raiz, que está aqui com a gente aí, quase não, já passamos das 30 pessoas aqui, tá? Quem é aluno do Moza, o Moza, ele fala que a música você conduz e você vai por uma estrada colorida. Moza, estou procurando essa estrada até hoje, Moza. Tá difícil, né? Você tem que ali comprar uma luz pistola e pintar, né? Sensacional, cara. Excelente, Moza. Porque estudar é preto e branco. Tem hora de tocar, a coisa fica colorida, né? Mas na hora de estudar é preto e branco. Várias frases boas hoje, hein, Michael? Tem que anotar tudo, cara. Não, o Moza deu várias. Teve uma que eu coloquei aqui no banner, aqui, ó. Se você olhar na tela, gente, eu escrevi aqui várias frases dele. Mas, assim, a palavra metrônomo, eu fui conhecer na Academia Moza. Esses nomes de guitarristas, George Benson, Wing Malmsteen, foi na Academia do Moza. O Moza passava para a gente lá os licks de menor harmônica. Isso lá atrás. Ou aquele tipo de palhetada do Frank Gambale, aquele esquema de palhetada, ida, volta, ida, volta, ida. O Moza domina isso como ninguém. Na época, tocava muito isso já, né? Então, assim, quem teve o prazer de ser aluno do Moza, quem teve esse prazer, quem teve essa honra, isso não tem preço. E para a galera que não estudou com o Moza e não teve esse momento, infelizmente, realmente tem chance ainda. É só descer lá na Avenida Celeste, com certeza, ele vai te dar uma aula, com certeza. Ô, Moza, aqui o Michael acabou de falar, como é que era antigamente, assim, como a gente não tinha muita informação, para você desenvolver determinadas técnicas, que é o caso do que ele acabou de falar do Frank Gambale, de sweep, sei lá. Como é que você fazia para desenvolver a técnica? Onde você pegava essa informação?
tentando ouvir o CD ou disco, se tivesse. Mas no disco você conseguia perceber que tinha uma técnica diferente e você praticava ela, era isso? Quando normalmente o camarada faz um sweep, normalmente você não vai conseguir fazer com a palhetada realmente acertada, vai ter que Você realmente percebe. um lado só. Então, normalmente, o que fazia é que, para você descobrir isso, você ia tentando. Você não tinha alguém para dizer, ó, isso é isso. Esse é o ponto. Você ia no ouvir, vou tentar, e ficava lá e via que se você palhetasse alternado, você não ia ia se pegar na velocidade, não dá para pegar, né? Então, as coisas eram com muita dificuldade, mas era... A gente já tá fácil, né? Só entrar na internet ali, você já... hoje você tem vários sinais de dinâmica que mostram para você um bend, enfim, tudo que tem para fazer, mas a gente ouvia, né? E como se ouvia os guitarristas da época, então eles normalmente, a gente não tinha nenhuma informação de métodos dele, o negócio era no ouvir mesmo. Só ouvido. Pô, que legal, cara. Tem pergunta aí, Adriano? Cara, eu tenho, assim... Hoje, eu falo muito para os meus alunos, né, Moza? Quando vai fazer um acorde, né? Tentar estudar ou tentar trazer ali para aquele acorde todas as possibilidades de escala dentro daquele cara, né? Isso eu devo muito ao mestre Lanzillo aí, que sempre tirou a minha mente de roqueiro, de subir e descer escala e falar assim, ó, pensa dentro do acorde, tudo que você pode usar ali. O que você teria para dar de dica para a gente em relação a isso, né? Poxa, desde um acorde menor, por exemplo, que usar? Possibilidades, o que dá para o cara fazer, como ele poderia fazer alguma coisa ali. Dentro de um acorde menor ou num contexto? Dentro de um contexto, pensando dentro de acorde, né? Porque tem os músicos que era tipo eu lá atrás, que pensava assim, no tom, vou descer uma escala para a música inteira. E hoje eu tenho tentado estudar isso nos meus tempos e passar para os meus alunos numa música, pensa no acorde. Tudo que você pode usar de possibilidades ali dentro daquele acorde, né? Arpejar, pentatônica, maior, menor harmônica, menor melódica. Como é que você entende isso e que dica que você daria para a gente aqui, para todo mundo que está assistindo a live, de como estudar dessa forma, né? Porque é uma forma um pouco mais difícil de estudar, porque exige que você pense, né? E não simplesmente execute ali. Isso tem várias formas, cara, mas uma delas importante é você sentir que acorde que você está tocando. Por exemplo, um acorde assim, ó. Eu tenho ele aqui, ó. É a mesma coisa. Aqui, ó. Então, quando eu tenho isso, ó. E quando faz assim, ó. Aí eu não estou pensando em melodias, eu estou criando uma melodia. Então, tem à minha disposição a harmonia. Eu tenho que pensar em tudo que eu tenho. Mas quando você tem um acorde de Mi menor, eu tenho que pensar se ele é dórico, se ele é eólio, se ele é frígio. Por isso que eu tenho que fazer uma conexão com as escalas. Bacana, muito bom isso aí, boa dica. Muito bom. Realmente é um privilégio poder estar aqui com vocês, aqui, quase 30 pessoas, e com o Caio aqui e o Adriano. Com certeza, nós não vamos sair dessa live os mesmos, com certeza. Com certeza a gente vai desligar aqui daqui a pouco e a gente vai com uma outra visão aí do instrumento e da música.
aquela questão da família da família da orquestra, que também eu vou voltar para prestar atenção, nunca tinha ouvido, né? A família de sopros, cordas, metais. Então, assim, hoje realmente está sendo uma palestra inenarrável, né, Caio? Tá demais. Deixa eu fazer uma pergunta, um gancho com o Adriano, sobre dicas, né? Sobre campo harmônico. Como é que você daria uma dica para o cara estudar um campo harmônico? O campo harmônico, normalmente, são ferramentas básicas. Sim, para a gente treinar uma harmonia ali. O que você falaria para a gente? Então, quando às vezes se você é um bloco, às vezes a gente estuda um campo harmônico, sol, né? Você tem aqui lá menor, você tem um si menor, né, que é o segmento do campo. Agora, quando você vai tocar alguma coisa, essas notas, elas estão inseridas dentro do campo harmônico, mas é preciso entender que satelitarmente, do lado dela, nós temos os nós temos os quinto graus, que são dominantes. Dominante. O primeiro trabalho que você faz é entender que cada acorde tem uma dominante que caminha para ele. Agora, você tem as convenções, você tem as cadências de engano, cadências corretas. Isso é tudo muito importante. Agora, campo harmônico, para nós como músico, a gente tem que entender uma coisa. Se a gente faz um bloco de dó, isso é tudo dó. Sim. De repente, você vai estar tocando alguma coisa assim, ó. Eu fiz 1, 6, 2, 5. Simples, né? Normalmente, ó. O que eu caminhei? Eu saí do 2, fui pro quinto, eu vim aqui. É o quinto grau. E eu acabei terminando em Mi, que é um Dó. Aí você vai estudar, quando estuda orquestração e quando estuda os blocos, você tem aí uma infinidade tocando. E o campo harmônico se torna simplesmente as pilastras para depois a gente convencionar os acordes, e aí que a música realmente toma essa forma. Bonito. Legal. Bom, é o seguinte, eu vou ver se o Moza tem mais alguma canção para a gente aqui, e aí a gente vai fazer uma rodada de pergunta para cada um, e vamos liberá-lo, né? Ele tem outros compromissos aí. Você consegue colocar o Eric para trabalhar, Moza, ou não? Ou vai sozinho mesmo? Olha lá. O Eric, aqui é assim, viu? Nós vamos pensar numa rodada de perguntas. Se o pessoal tiver mais perguntas aí, ó. O Manfred está dizendo que o Moza é o senhor Miyagi da guitarra, e é mesmo. Eu já falei no começo da live que a gente entra naquela frase de um saudoso cantor brasileiro, faleceu acho que ano passado, que cantava Papai Chegou. Papai Chegou é a frase que define o Moza, porque aí, se a gente vai conversar sobre guitarra, sobre música, não dá nem para... Seria você pegar um oceano e jogar num copinho de café, sabe? É impressionante o vasto conhecimento que o Moza tem. Isso daí é inegável, não precisa nem eu falar, os senhores viram aí. Então, Moza, bota o Eric para trabalhar, que ele está dormindo lá atrás. Depois eu vou dar um print dele. Eu vou dar um print do Eric. Aqui, ó. Eu vou tocar aqui uma melodia sacra da igreja, eu vou tocar uma linha melódica, e ele vai me acompanhar aqui. Então, eu vou tocar a melodia bem pura, depois eu vou tocar aí fazendo algumas coisas. Vamos lá.
Sensacional! Daniela Eugênio está aqui, ó. Moza foi professor da minha mãe. Muito obrigado por alegrar a vida dela com a música. E ela gosta muito das suas aulas. O Genivaldo Bellarmino estuda cavaquinho com Moza e diz que se encantou tanto pelas aulas que não para de ouvir choro, né? Choro no bom sentido, né, Genivaldo? Seria o chorinho, estilo musical. O Genivaldo tem quase 11 anos aqui. 11 anos, que beleza. Aqui, ó, professora Rejane Manfredi, achou a maravilha ouvir o Moza, né? E assim, eu quero pedir para o Caio aí, se quiser fazer uma pergunta, ou se quiser fazer uma consideração final. A gente já está encerrando já. Então, Caio, é contigo a palavra agora. O que você tem a dizer aí? Não, primeiro eu queria agradecer, né, cara, porque, que nem você falou no começo, isso é uma honra pra gente, né? Pra mim, pro Adriano, pra você. Você teve contato com ele lá, né, quando você começou, mas eu e o Adriano, que somos um pouco mais novo, né, ter esse conhecimento, né? E eu queria fazer uma pergunta para ele, o seguinte, eu vi que esse tema de jazz que ele fez, esses temas, né, essas harmonias complexas que você aprendeu tudo nos discos, tudo sozinho? Você teve algum... Como é que foi você aprender isso? Ô, Caio, não, isso você estuda, Caio. Tem uma matéria importante para isso. Isso está ligado à orquestração. Aí, o que eu falo de orquestração é porque eu, como sempre toquei guitarra só, guitarra assim, sem pedais nenhum, eu procurei muitas vezes blocar as melodias. E uma dica importante é que essa condição de você ter muitos acordes próximos da tua mão é você sempre estudar na verticalidade do instrumento. Por região? Todo o acorde que você tem na sexta corda, você tem que fazer na quinta e a partir da quarta. Não importa se você tem que... Então, e aí ele vai te dar uma possibilidade, além dessa verticalidade, você tem na horizontal 2 acordes de apoio para cada um. Certo. Aí legal. Te dá essa condição de você fazer os blocos mais próximos, né? Que nem os drops bem cerrados. Entendi. Não, legal. Não, então, mas assim, obrigado, viu? Obrigado pelas dicas. Foi uma honra participar disso aqui hoje. É isso aí. Honrado eu me sinto, né? De estar aqui falando com você. O falou, vamos marcar para a gente se encontrar, né? Tomar um café e tocar. Então, aqui o que não falta é café. Pode vir aqui. Legal, Caio. Legal. Adriano, uma pergunta, uma consideração final. Estamos já batendo 1 minuto e 40 com 28 pessoas aqui, passando de 30, voltando para 28. Mas a gente vai encerrar realmente lá em cima, com aquele gostinho de quero mais. Quem sabe a gente não marca uma live 2 com o Moza daqui a alguns meses, né? Adriano, fala aí, cara, o que você quiser, a palavra é tua. Cara, primeiramente, obrigado, Mike, aí, pelo convite, né? Igual o Caio só reforçando o que o Caio já falou, é uma honra para a gente estar aqui com vocês. Você e o Caio, a gente já se conhece, a gente estudava junto, né? Na escola lá, ficava fazendo as resenhas e tal. E, Moza, é uma honra mesmo ter ouvido você e aqui aprendido horrores aqui nessa 1h40, né? Assim, eu fico rindo aqui quando você está tocando, porque é um negócio incrível, assim. É outro padrão de musicalidade que a gente está vendo aqui, né? História, carreira e toda a sua experiência. E eu não queria fazer uma pergunta, não. Eu queria que você deixasse para nós, guitarristas de hoje, um conselho. O que você daria de conselho para nós hoje como músicos? Não vou nem falar guitarrista, como músicos. O que de conselho você deixaria hoje para nós, da nossa geração, com toda a experiência que você tem? Olha, um dos conselhos que, inclusive, eu tomo para mim é a gente ser, na verdade, sim,
ser fiel no que estuda. O músico que ele pretende, na verdade, estudar música, ele precisa ter muita dedicação, se empenhar. E uma outra coisa é a gente não fazer nenhuma separação porque eu gosto mais desse estilo ou daquele. Ter dentro de você aquela questão de você ver música como música mesmo. Ver ela, ouvir como música, em todos os sentidos. Porque, às vezes, o músico é guitarrista, ele é um músico cheio de aparelhos, de tudo que é tecnologia que está ao seu redor, então ele se limita a tocar um tipo de música. Mas eu creio que você tem que ouvir música brasileira, música americana, ouvir de tudo, desde o clássico ao samba. Então, isso vai te elevar, porque quando você ouve esses estilos, você não vai tocar todos, mas você vai ter uma noção de que a música, ela não fica aqui na praia, ela é um mar. Então, a gente precisa ouvir de tudo. Boa. Perfeito, Moza, perfeito. Então, Moza, das quase 30 pessoas que vieram aqui, alguns alunos seus, outros convidados nossos também, amigos, parentes que estão aqui, o que você fala para esse pessoal aqui? Deixa aí suas considerações finais aí, e aí eu vou encerrar por último para apertar o botãozinho de end aqui. O que você me diz aí, Moza? Eu quero agradecer, Michael, pelo convite, pelos nossos amigos que estão aí, grandes músicos que estiveram, e, na verdade, para mim foi é um aprendizado, porque a gente aprende um com o outro, né? A questão de ouvi-los vai ser muito bom, tê-los como músico. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando, né? Distribuindo conhecimento e, ao mesmo tempo, aprendendo junto. Quero agradecer aqui o Eric, que em cima da hora nos atendeu para estar aqui. Essa galera toda que está aí, eu quero agradecer a todos eles, são meus amigos. Inclusive, o primeiro que você citou aí é alguém que tocou comigo na adolescência, que está lá no Espírito Santo, Elias Santos. E eu quero agradecer a todos vocês aí. E olha, a Academia Moza, as portas estão abertas, escancarada para todos. E vai ser um prazer muito grande recebê-los aqui, para poder trocar conhecimentos. Poxa vida, Moza, muito obrigado ter você aqui com a gente. O pessoal sabe, e quem te conhece sabe, que você por mais que você seja carismático, você é reservado. Você não gosta muito de aparecer, de gravar vídeo. Tanto que se procura no YouTube, a gente acha muito pouca coisa tua, porque você sempre tem uma carreira voltada para ensinar e para orquestração, para a tua igreja. Então, você não tem esse desejo muito de aparecer. Eu acho que os seus alunos, com certeza, tem muitos brilhando por aí. Isso deve te orgulhar demais, ter músicos do calibre aí do Eric, entre outros, né? Então, por você ser reservado, por você muitas vezes nem ter a placa na academia e você aceitar estar aqui com a gente, isso me deixou muito feliz, porque somos amigos, somos um ex-aluno, né? Outra coisa, o Adriano e o Caio, eles são super desenvoltos, eles assim, falam bastante, mas eu, honestamente, como conheço os dois, você deixou os meninos aqui embasbacados. Eu já sabia que vinha chumbo grosso. Eu sabia que ia vir chumbo grosso, só que eles não tinham noção. E ver o Adriano assim... e o Você deixou os meninos realmente assim, maravilhados, não só musicalmente falando, mas pela sua personalidade, e com certeza o pessoal da LI Music Class depois vai mandar no grupo lá, falar assim, Michael, que live sensacional. Então, Moza, eu tenho orgulho de ter sido seu aluno, eu amo você, e você é uma pessoa que não envelhece. Você tem a mesma cara hoje e sempre,
Você e o Dinho do Capital Inicial. Eu peço para a galera aqui, ó. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal aqui, ó, Michael Zarin. Vai lá no botãozinho se inscrever, procura Caio Neves, Adriano Nunes também, e mandem mensagem depois, vamos manter o contato, né, moça? Quer fechar com alguma música, quer falar alguma coisa? Que eu vou apertar o end aqui. Acabou. Eu dando um abraço a todos vocês aí, depois eu quero ouvi-los tocando. Sim. Com certeza. Vai ser um prazer muito grande. Bom, vamos fechar aí tocando aí. Então vai, moça. Fica à vontade. Olha. É isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, prazer. Um abraço. Falou, tchau.